Olá, chegamos ao 5º episódio do podcast sobre o taoísmo. No episódio anterior, exploramos o capítulo 1 do Tao Te Ching. Vimos como o Tao está além das palavras e como aquilo que pode ser dito é sempre uma aproximação. Hoje entramos no capítulo 2. Há uma progressão entre os dois capítulos. O capítulo 1 nos levou para além das palavras, para o inominável, para a origem antes das distinções. O capítulo 2 nos traz de volta ao mundo que habitamos, ao mundo das formas, das distinções, das diferenças, mas agora com um olhar diferente, e perceber algo que sempre esteve ali, mas raramente é visto com clareza. Existe uma pergunta simples que abre esse capítulo. O que é o belo? Parece uma pergunta fácil, mas quanto mais você observa, mais ela escapa. O que é belo para uma pessoa pode não ser para outra. O que é belo hoje pode não ser amanhã. Dessa vez, isso não é um problema de linguagem. Dessa vez, esse é o ponto. Diz o capítulo 2 na íntegra. Quando todos reconhecem a beleza como beleza, o feio já está presente. Quando todos reconhecem o bem como bem, o mal já está presente. Ser e não ser se produzem mutuamente. Difícil e fácil se completam mutuamente. Longo e curto se definem mutuamente. Alto e baixo se apoiam mutuamente. Som e silêncio se harmonizam mutuamente. Antes e depois se seguem mutuamente. Por isso, o sábio age sem esforço e ensina sem palavras. Todas as coisas surgem e ele não as rejeita. Ele age, mas não se apega. Ele realiza, mas não reivindica mérito. E porque não reivindica, o mérito nunca o abandona. Quando Lao Tzu diz que o belo traz o feio, ele não está criando um problema. Ele está revelando uma estrutura. O belo não existe sozinho.
ele surge junto com o seu oposto. No momento em que você nomeia algo como belo, você cria um critério, e tudo que fica fora dele passa a ser o contrário. Isso vale para tudo, alto e baixo, difícil e fácil, som e silêncio. Nada disso existe isoladamente. Um depende do outro para existir. Não é apenas uma característica do mundo, é uma característica da percepção. Nós organizamos a realidade através de distinções, e isso é necessário. Mas há um ponto em que esquecemos que são distinções e começamos a tratá-las como absolutas. Pense numa subida de montanha. Para quem sobe a primeira vez, o caminho é árduo, longo, difícil. Para quem mora na encosta e desce toda manhã para buscar água, o mesmo caminho é simplesmente o caminho. A montanha não mudou. O que mudou foi a relação com ela. A dificuldade não está na pedra. Está no critério que carregamos quando olhamos para ela. O mesmo vale para quase tudo na vida. Para algo ser um problema, precisa existir uma expectativa. Quando a realidade não corresponde, surge o problema. Mas quando a expectativa muda, o problema também muda. Às vezes, desaparece completamente. Não porque a realidade mudou, mas porque a forma de olhar mudou. Isso não significa que os problemas não existem. Significa que muitos dos que chamamos de problema são, na verdade, categorias que colamos sobre a realidade. E que a realidade, por si mesma, simplesmente é. No episódio 2, falamos sobre o Ui, a ação sem forçar.
E aqui, no capítulo 2, ele aparece como consequência direta de uma compreensão. Quando você vê que os opostos não são adversários, que fazem parte de um mesmo movimento, algo na forma de agir muda naturalmente. Você para de lutar contra aquilo que é parte do ciclo, o cansaço que segue o esforço, a tristeza que segue a alegria, o silêncio que segue o barulho, não como derrota, como ritmo. E quando a resistência ao inevitável diminui, algo curioso acontece. A energia que estava sendo gasta na luta, na não aceitação, fica disponível para o que realmente pode ser transformado. Vimos no capítulo 2 que Lao Tzu diz: o sábio ensina sem palavras. Há coisas que não são transmitidas por explicação. Você já esteve perto de alguém que simplesmente inspira confiança? Não porque essa pessoa argumenta bem, não porque ela tem as respostas certas, mas porque há uma coerência no modo como ela existe. O que ela faz está alinhado com o que ela é. No episódio 3 deste podcast, exploramos o Da, a virtude que não se proclama. Lao Tzu dizia que a virtude verdadeira não sabe que é virtuosa. Ela simplesmente age. Ensinar sem palavras é exatamente isso. É o De se expressando. Lembrando que esse De é o Te de Tao Te Ching. É o Tao agindo através de uma pessoa de forma tão natural que não há necessidade de falar. Uma presença estável ensina, uma escuta atenta ensina, uma ação coerente ensina, sem discurso, sem esforço de convencer.
texto desse capítulo 2 termina com uma sequência simples. O sábio age, mas não se apega. Ele realiza, mas não reivindica mérito. Não é ausência de ação, é ausência de apropriação. A ação acontece, mas não precisa ser transformada em identidade. Não precisa ser confirmada, nem reconhecida. E então, no fim do capítulo 2, Lao Tzu conclui: porque o sábio não reivindica mérito, o mérito nunca o abandona. O capítulo 2 não está oferecendo uma técnica, está oferecendo uma forma de ver. Os opostos não são rivais, são partes do mesmo movimento. E quando isso é visto com mais clareza, a ação se ajusta por si mesma. A dança dos opostos nunca para. Ela acontece agora, no ritmo da respiração que entra e sai, no ritmo do dia que clareia e escurece, no ritmo da vida que abre e fecha. Quem aprende a dançar com os opostos deixa de gastar-se lutando contra eles. No próximo episódio, seguimos para o capítulo 3. E como sempre, o que parece simples continua se aprofundando. Até o próximo episódio.